certo? O pessoal está aí com essa parada aí. Pessoal, então é isso. Vamos lá para a revisãozinha nossa básica. Né? Vem aí férias. Eu não sei se alguém está podendo ouvir férias, falar de férias, porque férias para ficar em casa é pior. A galera está cansada de dormir. Claro, se olha, acabou de chegar. Né? Beleza. Então vamos lá, então. Não estou, eu clico aqui, papapá, clico nesse áudio. A galera está comentando aí. Mas vão achando aí a parada do áudio aí. O comando, se puder auxiliar esse povo aí, tem um monte de gente sem conseguir ligar o áudio. Beleza, professor. A questão é que o aluno, quando entra, ele tem que ativar no próprio celular dele. Lá tem uma opção de celular para celular, tem uma modificação, tem uma forma. Então é difícil assessorar aqui de longe, sem estar vendo. Mas os alunos vão ter que ir procurando um sistema para ativar o microfone para o Zoom, o microfone do celular para o Zoom. Agora, quem está no computador ou notebook, ou usando o fone de ouvido aí, sem problema. Infelizmente, aí vocês vão ter que verificar, cada um computador tem uma forma, professor. Fica difícil. Passa aí no grupo do WhatsApp da galera aí, comando. Porque quem não está ouvindo, né, não ouve a gente falando aqui também. Eu avisei aqui, mas tenta avisar essa galera aí. Pois bem, pessoal, então vamos dar início, né, o nosso conteúdo. Estou postando aí, galera. Estão vendo aí o Marco Túlio? Tá vendo aí o slide na sua tela? Cadê eu? Estou aqui. Tá vendo? Beleza? Então tá bom. Pessoal, então nós vamos fazer a revisão do nosso conteúdo, né? Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás, Unidade Xavier de Almeida, professor Renato Adriano, conteúdo de Geografia da segunda série. E nós vamos fazer o nosso objetivo dessa nossa live, dessa nossa aula, realizar uma revisão de todo o conteúdo bimestral. Tá? Então, nós vamos fazer uma revisão que todo o conteúdo é esse. Questão agrária no Brasil, reforma agrária, questões agrárias, conceitos importantes, revolução industrial e industrialização brasileira, que são esses os conteúdos que nós passamos no decorrer do ano e que nós iremos, então, pedir aí na nossa avaliação, ok? Esses conceitos importantes, questões agrárias, conceitos importantes, estão lá no Google Forms, né, que eu havia passado lá para vocês responderem. Que é, por exemplo, o que é agricultura extensiva, intensiva, o que é alqueire, o que é hectare, né? Então, se nós formos falar isso aqui, nós vamos ficar aqui horas e horas falando, ok? Então, de acordo com o que eu for vendo aqui, eu vou falando alguns conceitos, tá bom? Então, nosso objetivo aqui é esse, ok, galera? Então, vamos lá. Bom, começando a falar aí um pouquinho de questão agrária no Brasil. Nós temos um seríssimo problema de ordem agrária. Quando vocês ouvirem essa questão agrária no Brasil, questão fundiária brasileira, nós estamos falando basicamente de como a terra é distribuída no Brasil. O Brasil é um país que tem maior concentração de terra no mundo, tem maiores problemas de concentração de terra no mundo. O que isso significa? Muita terra na mão de poucas pessoas. Tá? Muita terra na mão de poucas pessoas. De onde surge isso? De onde vem isso? Por que existe isso? E por que muitas das vezes nós defendemos isso? Mesmo nós não temos terra, muitos querem terra para trabalhar, mas nós defendemos a propriedade privada, porque é uma questão cultural, porque é uma questão que foi imposta dessa maneira para nós desde a chegada dos portugueses no Brasil. Então é justamente isso que nós vamos ver, tá? E aí nós caímos muito das vezes, nós caímos num preconceito muito grande, que nós temos que tentar apagar um pouco esse preconceito com conhecimento. Principalmente no que se relaciona a quem luta pela terra no Brasil. Nós temos que entender o seguinte, que maus profissionais existem em todos os segmentos. Nós não podemos generalizar, jamais. Nós não podemos falar que professor não trabalha. Né? Igual eu estou vendo muitos aí falando atualmente, né? Professor que não trabalhava, hoje não faz nada mais. Certo? Polícia militar é tudo pilantra. Isso é tudo aquilo. Certo? Isso é generalizar, gente. Nós não podemos crucificar uma classe, um grupo, em detrimento de atitudes de alguns. Da mesma forma que nós também não podemos, por falar em questão agrária,
demonizar o agronegócio porque um ou outro, né, uma minoria, abusa das leis e abusa da sua posição. É o agronegócio que não dá comida, é o agronegócio que nos põe o alimento na nossa mesa. O que nós temos que fazer é o quê? Que cada um siga os preceitos legais. É isso que deve ser feito, em todos os segmentos. Correto? Então você tem a pessoa, o dono ali do... Quando a gente fala de agronegócio, é o grande produtor rural. Tá? É aquele... Mas qual que é o problema? É aquele que desmata além do permitido por lei, é aquele que polui o solo, é aquele que não respeita a legislação. Então isso, ele deve ser condenado, ele deve ser julgado como qualquer um que transgride a lei. Então nós não podemos generalizar. Da mesma forma, não podemos também rotular quem luta pela terra. E nós temos que entender que isso é um direito assegurado na Constituição Federal. Certo? Lógico que, da mesma forma, por exemplo, nós vamos ter grupo que invade propriedades produtivas. E isso é proibido por lei. Eu vou explicar no decorrer desse processo. Tá? Mas nós temos um problema agrário muito sério no Brasil. Mas vamos entender isso a partir de agora. Beleza? Eu deixei uma charge, né? Lógico, o cara que tem uma propriedade de 2.000 alqueires não tem problema nenhum no tamanho da sua terra. E realmente também não tem problema. Desde que essa terra dele cumpra o que nós chamamos de função social da terra. Qual é a função social da terra? Produzir. Gerar emprego. Aí o cara compra 2.000 alqueires de terra e deixa ela lá. Para ganhar valor. Aí ela não está cumprindo a função social. Tá? Então, tudo isso tem que ser analisado e observado. O povo que gosta de conversar, credo. O pessoal dando presença agora, ó. Medinho. Gente, vamos lá. Tá certo. Ian, Sara, beleza. Então, vamos lá, pessoal. A questão é... Vamos ver a característica do espaço agrário brasileiro. Primeira questão. Elevada concentração de terra. Ou seja, nós temos muita terra na mão de poucas pessoas. Certo? Nós temos muita gente sem terra. Todavia, nós temos que fazer aqui uma observação. Todos querem terra? Todos têm ambientação para a terra? Só um minutinho, pessoal. Desculpa, pessoal, eu esqueci de lacrar aqui o estúdio, né? Tava um som meio alto, mas vamos lá então. Então, pessoal, olha só. Elevada concentração. Então, nem todos têm essa ambiência para pegar terra. Né, Kennedy? Vou te dar aí para você aí, que é 10 alqueires de terra lá do meio da floresta amazônica. Sem estrada, você só chega de barco depois de 5 dias. Vai ter que desmatar, vai ter que pegar a enxada, foice, roçar o pasto, plantar. Será que o Kennedy quer isso? Então, nós temos que ter essa sensibilidade. A terra é para quem quer terra para trabalhar na terra. Também não adianta o Marco Túlio pegar aí 20 alqueires de terra, o governo dá 20 alqueires de terra para o Marco Túlio, ele vai lá, pega o 20 alqueires, vem aqui para a cidade, compra tudo em videogame, né? E iPhone. Não. A terra é para quem quer trabalhar na terra, para quem tem ambiência com a terra, para quem tem habilidade com a terra. É isso que nós temos que pensar. Bom, outra questão. Por que nós temos elevada concentração? O que acontece muito? No Brasil, nós temos um problema muito sério que é chamadas terras devolutas. Vocês viram o que são terras devolutas? São terras devolvidas. Antigamente era terra devolvida. O cara pegava a terra, não dava com trabalhar, devolvia para o Estado. Hoje, terra devoluta são sinônimos de terra que pertence à União. Nós temos muita terra, muita terra que pertence à União. Certo? Lá no Pará, na Amazonas, terra que pertence ao Estado. O Estado brasileiro. E o que acontece? Como o Estado, o Brasil tem 8.547.403 km², é muito difícil fiscalizar um país desse tamanho. E aí começa o sistema de posse ilegal. Essa posse ilegal, ela vai se dar de duas maneiras. Pelo pequeno posseiro, né? Aquele cara que vai lá, delimita um pedacinho de terra de 5, 6 alqueires. Só lembrando, um alqueire é o quê? Nós temos alqueire goiano e alqueire paulista.
O alqueiro goiano, 48.400 metros quadrados. O alqueiro paulista, 24.200 metros quadrados, é metade. Ou seja, um alqueiro tem 4,84 hectares. 1 hectare, 10 mil metros quadrados, o tamanho de um campo de futebol. Aí o cara vai ali e pega 10 alqueiros, certo? Toma posse. Ele não tem documento daquela terra. Ele está lá, toma posse e está lá trabalhando na terra. A terra pertence ao Estado, certo? Aí, esse é o que nós chamamos de posseiro. Todavia, existe uma outra forma de tomar posse, que é o chamado de grileiro. Esse já não é o pequeno. A Ingrid acordou. Esse não é o pequeno. Geralmente, o grileiro não quer a terra. Ele não é o cara que quer tomar posse da terra para ele. O que ele faz? É um cara especializado em falsificar documento. Certo? Ele especializa em falsificar documento, só que ele não vai falsificar de pequenas propriedades. Ele falsifica de 5 mil alqueires, 2 mil alqueires, 3 mil alqueires. Ele pega essa terra, cerca essa terra, geralmente taca pistoleiros, tá? Taca pistoleiro. E, por um processo, antigamente, o nome grileiro, como não tinha essa tecnologia que tem hoje, com cartório, automatizado, georreferenciamento, tudo certinho, eles pegavam os documentos, forjavam o documento e colocavam na gaveta junto com grilos. Os grilos emitem uma substância que dá que faz com que o papel fique amarelado, dando a este papel uma aparência de velho. Por isso o nome grileiros. Então, grileiros são aquelas pessoas especializadas em forjar documento para tomar posse de terra. E aí o que acontece? Eles tomam a posse da terra, fazem com que ela tenha documento, mas na verdade essa posse é ilegal, certo? Esse documento é falso. E aí eles pegam essa terra e vendem para alguém bem um preço bem mais acessível. Vocês estão entendendo? Aí vendem bem mais barato, né? Então, de qualquer forma, o cara que comprou, ele compra sabendo também que essa terra não tem procedência, que essa terra é ilegal. E é justamente nesse tipo de terra é onde gera os maiores conflitos no campo. Por quê? Porque é nessa terra que quando vem um grupo de sem terra e aposta desse tipo de terra, o dono, aquele cara, ele sabe que se ele for para a justiça, ele não ganha. Porque o documento dele também é falso. E aí ele resolve o problema como? Na bala. Porque o cara, quando tem a posse da terra legalzinha, a escritura, tudo certinho, o que o cara faz? Entra na justiça, entra com pedido de reintegração de posse e, no geral, quase todas as vezes ele ganha. Porque a terra dele foi ele que comprou, a terra está produzindo, depois eu vou falar para vocês da terra improdutiva, né? A terra está produzindo. Então, ele vai ganhar. Então, mas o que gera o maior conflito no campo é esse tipo de terra. O cara que tomou posse de forma ilegal. Então, está todo mundo tomando posse de forma ilegal e aí onde se resolve o geramento na bala. Ok? Grandes extensões de terra devoluta, já falei. Uma característica do nosso espaço agrário é porque foi implantado no Brasil, desde a colonização, no primeiro momento, um processo chamado de plantation. O que é o plantation? Plantation era aquelas plantações que era destinada para o mercado externo. No Brasil, plantou cana-de-açúcar e cacau, se nós puxarmos da história do Brasil. Né? E isso sempre demandou grandes áreas de terra. Grandes áreas de terra. E isso fez com que, desde o começo da colonização, essas terras fossem divididas na mão de poucas pessoas. Na mão de quem? De quem, teoricamente, tinha condução de produzir nela. Produzir para mandar para fora. Tá? Hoje, nós temos um processo de monocultura extensiva destinado ao mercado externo. O que é isso? Monocultura é a cultura de um só produto. Produzida em grandes áreas. Correto? E o que nós produzimos, qual é a destinação? Vender. Soja, algodão, cana-de-açúcar, laranja, tantas outras monoculturas, né, que a destinação final é a exportação. Ok? A nossa pequena agricultura, chamada policultura, cultura de vários produtos, geralmente são produzidas por pequenos produtores. Ok? No geral, são pequenos produtores que vão fazer essa produção. Nós temos uma agricultura baseada em contraste tecnológico, moderno versus tradicional. Ao mesmo tempo que nós temos propriedades, principalmente aqui nas monoculturas, onde tem colheitadeiras que valem 2, 3, 4 milhões, maquinário extremamente caro,
uma elevadíssima tecnologia, né, que o cara entra dentro dela, não sabe se está dentro de uma colheitadeira ou dentro do avião. Ela tem GPS que ela trabalha sozinho. Então, pessoal, o que vai acontecer? Esse processo vai acontecer o seguinte, olha, esse processo vai acontecer o seguinte, pessoal. Ao mesmo tempo que nós temos no espaço agrário elevada tecnologia, fertilizantes, uso de maquinário de última geração, ao mesmo tempo se convive ainda com a famosa roça tradicional, onde pratica, inclusive, em determinado lugar, a chamada de coivara, roça de toco, que é aquela que o cara vai e corta as árvores ali de machado, usando pouca tecnologia, põe fogo e planta os pedaços de roça. Então, uma das características do espaço agrário brasileiro é justamente esse processo de o contraste entre elevada tecnologia e agricultura tradicional, moderna, com pouca tecnologia, mão de obra familiar, né? Lembrando que é justamente essa modernização tecnológica que fez com que o Brasil esvaziasse o campo, que fez com que muitos dos trabalhadores que residiam no campo fosse substituído pela máquina, certo? E dali ele foi substituído pela máquina. O cara trabalhava ali com a sua mulher, seus 10 filhos e etc. Aí chega um trator, tirou o emprego de todos. Eles vão para onde? Vão para a cidade. O que provocou o chamado êxodo rural do campo, a saída das pessoas, e um processo de urbanização muito intenso. O Brasil hoje é um país que tem uma taxa de urbanização chegando a 89% da população vivendo na cidade, é uma das maiores do mundo, né? Justamente em virtude dessa monocultura, que demanda pouca mão de obra. No geral, hoje, a mão de obra que se necessita nessa monocultura, ela é busca das cidades, né? Leva para o campo, mas o cara geralmente mora na cidade, o cara não mora no campo. Um fato curioso desse processo todo são os chamados boia fria, tá? Então, durante muitos anos, esses caras trabalhavam na lavoura, na roça. Foram expulsos e foram para a cidade. Só que, muitas vezes, precisa de mão de obra no campo. Mas não tem mais vínculo com o grande produtor. Então, o que fazem? A relação social de trabalho ela é tão distante que até o alimento o cara tem que levar, né? E aí, nem o alimento o produtor dá. Então, isso é um gênero chamado boia fria, porque vai comer seu alimento frio. Intenso uso de defensivos agrícolas. O Brasil é um dos países que mais usa defensivos agrícolas proporcional no mundo. Certo? O brasileiro usa muito defensivo. Quando eu falo defensivo agrícola, eu estou falando de quê? Veneno. Certo? Todo tipo de veneno. Por que isso? Porque, como nós vivemos num país tropical, é necessário uma grande quantidade de agrotóxicos para combater as diversas pragas, pesticida, inseticida, fungicida, nós já falamos disso. E isso passa diretamente, querendo ou não, para a nossa alimentação, né? Em maior ou menor quantidade vai passar, ok? E esse processo de concentração de terra levou, então, zonas de conflitos de terra no Brasil, que ela vai seguindo de acordo com as aberturas. São Paulo já foi zona de conflito, Goiás já foi zona de conflito, sul do Pará já foi zona de conflito, hoje é onde? Mais no interior da Amazonas. Por quê? De acordo que as pessoas vão chegando e vão apossando, os outros disputam a mesma parte, né? Aquela questão, o posseiro toma posse, aí vem um grileiro e fala, opa, essa terra é minha. Certo? O grileiro geralmente tem mais poder aquisitivo e uma maior influência com políticos, com empresário e tal, né? E aí aquele cara é expulso e gera conflito, mortes e etc. Beleza? Aqui para nós termos uma ideia da concentração de terra no Brasil. Olha só para vocês verem que loucura, tá? Ó, aqui o tamanho das terras em hectares, certo? 10 hectares. 47% das nossas propriedades, ou seja, um grande número de propriedades tem até 10 hectares. Isso aqui é a área, certo? Número de propriedades, áreas ocupadas, correto? Então, aqui, ó, até 47% das propriedades tem até 10 hectares. Olha o tamanho da área que essas 47% ocupam. A área que elas ocupam, esses 47%. Agora nós vamos para o outro lado. 0,91% das propriedades, ou seja, se tivesse 100 propriedades, se eu tivesse 100 propriedades, uma propriedade tem o quê? Mais de 1.000 hectares, certo? Olha que loucura. Então eu tenho pouquíssima propriedade, mas olha a área que esse percentual aqui ocupa. Isso demonstra a concentração.
até 10 hectares, eu tenho 47% das propriedades brasileiras tem até 10 hectares, certo? Mas ela ocupa uma área só de 2,36%. 0,91% apresenta mais de 1.000 hectares, corresponde a 44% da área das terras brasileiras, certo? E aqui os outros aqui, de 10 a 100, que são as médias, né? As grandes, e aqui o chamado latifúndio. Nós temos dois tipos de latifúndio, tá? Latifúndio são extensas propriedades de terra. Nós temos dois tipos de latifúndio. Latifúndio por extensão e latifúndio por produção. O que é o latifúndio por extensão? São terras com mais de 1.000 hectares, 1.000 campos de futebol. Isso é um latifúndio por extensão. E o que é o latifúndio por produção? É aquela terra, mesmo que ela não tenha essa extensão toda, mas ela não produz nada. Aí é um latifúndio por produção, ok? Aqui, para vocês terem uma noção da estrutura fundiária da terra. Vamos aprender a ler mapa, né? Estrutura fundiária no Brasil. Olha só que loucura. Essa aqui, a gente observar, são imóveis rurais 2003. Isso aqui é a quantidade de imóvel, certo? Número de imóveis rurais. Isso aqui, a área dos imóveis rurais. Então, o que a gente pode observar? No Rio Grande do Sul, aqui, por exemplo, eu tenho muitos imóveis rurais, mas olha a área. Eles quase não ocupam área nenhuma. Estão vendo? Ó, São Paulo, Rio de Janeiro, quer dizer o quê? Que são imóveis menores. Agora, olha aqui na Amazonas, no Mato Grosso, no Pará. Eu tenho poucos imóveis, mas olha o tamanho das áreas. São imóveis, olha a concentração, as bolinhas maiores onde estão. Estão em Mato Grosso. Ou seja, é inversamente proporcional. Maior número de imóveis, menores áreas. Lógico. Né? Se eu tenho muitos imóveis, quer dizer que as áreas são menores para ocupar o mesmo espaço. Menores números de imóveis, maiores áreas. Né? Então, ó, aqui no Nordeste, se você observar uma coisa, fato curioso, ó, tá vendo no Nordeste o tamanho das áreas, da quantidade de imóveis, o número de imóveis? Olha o tamanho das áreas. Agora, olha aqui no Centro-Oeste e no Norte. Né? É aqui que está a maior concentração. Então, se eu pergunto para vocês, onde está a maior concentração de terra? Os maiores imóveis rurais? Mato Grosso, Pará. Onde está a maior concentração de imóveis? Rio Grande do Sul, né? Até mesmo parte do Nordeste, né? Mas basicamente é isso, ok? Vamos para outro? Olha esse aqui. Esse aqui é a área dos imóveis rurais pequeno, médio e grandes do Brasil. O verdinho, esse verde aqui, são pequenos. Predomina onde? Ó, é aquele mapa aqui, ó, tá vendo? Ó, a predominância. Ó. O amarelo, médio. Goiás vai predominar aqui os médios, né? E aqui próximo a Goiânia, né, região metropolitana, vai predominar o pequeno. Anápolis, Goiânia, né, por causa da urbanização e tal. São Paulo aqui, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul vai predominar os pequenos. Minas Gerais aqui na região da zona da mata também os pequenos, né? Goiás e Tocantins predominam os médios. Agora, os grandes imóveis predominam onde? Pará, né? Amazonas, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, certo? Bahia. Que lugares são esses, pessoal? Isso aqui, ó. Isso aqui é uma região chamada de Matopiba. Matopiba significa Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. São cidades como Balsas, no Maranhão, Floriano Peixoto, no Piauí, Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, e Pedro Afonso, no Tocantins. Essa região aqui, ó. É onde a soja está chegando com muita força. E o que a soja chega, ela depende de grandes áreas. Certo? Essas grandes áreas, o que eles fazem? Eles vão pegando os pequenos e vão comprando os pequenos e formando grandes áreas para plantar monocultura de soja. Já que no caso do Pará e do Mato Grosso, aqui é a grilagem que funciona. Então, pessoas profissionais chegam aqui, delimitam uma área gigantesca, sobrevoo de avião, delimita, né? E as áreas são grandes para comercializar. Então, você compra em 1.000 alqueires de terra, você vai pagar aí R$2.000, R$3.000 em 1.000 alqueires de terras. Certo? E aí vai ter a concentração de terra, ok? Mas de onde surgiu essa concentração? Bom, a concentração de terra no Brasil ela tem origem lá na sua colonização, mais precisamente em 1547. Em 1547, o governo português decidiu que deveria ocupar o território brasileiro.
E o modelo de ocupação que ele impõe no território brasileiro é o que nós chamamos de capitanias hereditárias. O rei de Portugal tinha um amigo chamado, falou: quero um pedaço de terra para você lá no Brasil. Você quer? Mas quero. Que tamanho? Daqui a pouco eu mostro o tamanho para vocês, desse pedaço de terra. E ele vinha para cá e assumia essa terra toda para produzir, aí ele repassava para amiguinhos e tal. Mas resultado, olha o nome: hereditária, passa de pai para filho. Tá? Instituição dos plantation, cana-de-açúcar e cacau, sempre dependeu de grandes áreas. Então, quem tinha condição de plantar eram os grandes produtores. Tá? E isso não mudou. Até que em 1850 vem o baque de misericórdia. O governo português, né, nesse caso aqui já o governo brasileiro, Dom Pedro, ele institui a chamada Lei da Terra. E o ponto fundamental da Lei da Terra dizia o seguinte: a aquisição de terras devolutas, ou seja, terra que pertence ao Estado, só podia ocorrer por meio da compra. Olha bem atenção. Ah, mas toda terra é por meio de compra. Não necessariamente. Se a terra pertence ao Estado, ela pertence ao povo. Cabe ao Estado dividir essa terra. Mas o que o governo brasileiro faz? O imperador faz? Fala: olha, a parada é a seguinte: para você ter terra, você tem que comprar. Agora, imagine, quem tinha condição de comprar terra no Brasil naquela época? Um país escravocrata, um país onde você tinha duas classes, uma, os senhores, os coronéis da cana, do café, e a outra, restando tudo pobre. Quem tinha condição de comprar terra no Brasil? Os caras que já tinham terra. Quem já tinha capital. E isso fez com que cada vez mais ocorresse concentração de terra no Brasil. Estão entendendo? Então, pessoal, esse foi o processo. A lei, ela não veio para favorecer a distribuição da terra no Brasil. Pelo contrário, a Lei da Terra de 1850 ela veio para aumentar a concentração, fazendo com que só quem tem terra poderia fazer aquisição de terra. Estão entendendo? E isso foi o grande problema da terra no Brasil, da concentração. Né? E atualmente vai através de grilagem e pistolagem, como eu falei para vocês. O cara chega, ocupa a terra, taca pistoleiro, os pequenos que estavam ali tomando posse também, que está errado também, né? Tchau. E o governo dá preferência para quem? Para o pequeno ou para o grande? Dá preferência para o grande, porque é o grande que vai produzir, o grande que tem dinheiro. Então, no geral, o pequeno é só para sua sobrevivência, não dá retorno. Isso não é o que eu estou dizendo, pessoal, é bem claro. Se você é pequeno, você vai tentar um financiamento, é a coisa mais burocrática do mundo. O cara que tem 1000 alqueires de terra, ele chega no banco, o gerente do banco já abre um sorrisão para ele. Pode estar endividado do jeito que for, mas lá ele consegue recursos e vai rolando a dívida, jogando para frente e vai embora. Certo? Então, no Brasil, nós temos uma política de beneficiar o grande produtor e não o pequeno. Certo? O grande produtor, no entanto, ele produz para o mercado externo, para vender. O que nós consumimos são produzidos pelos pequenos produtores. Se você chega na feira, quem vai estar lá na feira é o pequeno produtor. Quem vai vender o produto da nossa alimentação é o pequeno. Isso é tão curioso que 80% do arroz que nós consumimos não é produzido no Brasil. É produzido na Argentina e no Uruguai. Tá? Então, essas questões são curiosas. O que nós produzimos, boa parte das coisas no Brasil, é para o mercado externo. Certo? E detalhe, hoje mudou muito isso aí, porque a China se tornou um grande importador. E o que importa do Brasil vai para alimentar a população chinesa, porque eles não podem se dar o luxo. Agora, o produto brasileiro que vai para os Estados Unidos, ou os produtos que vão para os Estados Unidos, esses produtos, a maior parte deles vai servir de ração animal lá. Porque a maior parte não está à altura da população estadunidense para alimentação. Né? Então, nós temos essas características na produção agrícola brasileira, ok? Vamos dar continuidade. Aqui está a raiz do problema, pessoal. Isso é o que nós chamamos de capitanias hereditárias. Então, o Brasil foi dividido em várias capitanias e cada uma dessas aqui era passada por uma pessoa. Né? João de Barros e Aires de Cunha, primeiro quinhão, Pero Lopes de Souza, terceiro quinhão. E até onde que elas iam? Até aqui. Mas por que até aqui? Porque aqui era o limite do chamado Tratado de Tordesilhas. Então, só até aqui que pertencia a Portugal. Aqui pertencia à Espanha. Depois o governo brasileiro foi entrando aqui, foi fazendo aquele estrago, o governo português foi entrando, fazendo estrago, formando o território brasileiro, que nós vamos ver ano que vem.
Então, olha só, imagina uma pessoa ser dono de tudo isso aqui de terra. E hereditária, depois passou para o filho, que passou para o neto, e etc, etc, etc. Então, aqui, a origem da concentração de terra no Brasil, ela está aqui. Né? E ela se mantém, porque hoje, quem pode comprar mais terra no Brasil? Quem já tem terra para dar de garantia, quem tem dinheiro para comprar. Se um cara for lá e querer fazer um financiamento no banco e não tiver como dar nada de garantia, o banco não libera, o governo não libera. Né? Então, a concentração continua. Aí nós vieram, então, o tal da reforma agrária. A reforma agrária ela já tem no Brasil desde a Constituição de 69, se eu não estiver equivocado. Né? Só que ela só vai efetivamente estar bem completa e estar bem contemplada na Constituição de 88. Tá? O que é reforma agrária? Reforma agrária não é só o ato de dar terra para quem não tem. Reforma agrária é o ato de conceder terra, dividir melhor a terra com aqueles que não têm, e, além do mais, oferecer condições para que essas pessoas possam trabalhar nessa terra. O que adianta eu pegar aí a Giovana, né? Giovana Gomes, a Maria Paula, que está ali, né? Pegar a Giovana Gomes aí, dá para ela aí, né? Giovana Gomes pega aí, dá para ela 15 alqueires de terra, lá no meio do Parazão. Fala, vai cuidar da sua terra, que essa é sua. Né, Maria Paula? Aí chega lá 15 alqueires de terra. Como você chega? Ou de barco ou de avião. De avião não chega, que não tem pista. Chega de barco. 5 dias no meio da floresta andando de barco. Não tem uma árvore derrubada, não tem trator, não tem recurso. Ué, o que eu vou fazer com uma terra dessa? Então não adianta reforma agrária desse jeito, não adianta dividir terra desse jeito. E a quem compete esse processo? Não sou eu que estou falando, pessoal. Isso aqui não é a gente que fala. Está na Constituição. Constituição é o conjunto de lei maior que rege um país. E lá o que fala no artigo 188 da Constituição? Compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização. Bom, aqui nós temos um problema interessante. Olha só que curioso. A terra tem que cumprir a função social dela. O que é cumprir função social? Ela tem que produzir. A terra, ela tem que produzir. Não é porque a Carline tem aí R$1 milhão que ela pode vir aqui comprar 1.000 alqueires de terra e falar, eu gosto de terra, vou deixar 1.000 alqueiros lá. Comprei, vou deixar. Deixa lá. Ela não está cumprindo a função social. A função social da terra é o quê? Produzir. Ela tem que gerar emprego. Ah, mas como que ela gera emprego? Eu não quero colocar peão lá, eu quero colocar o gado lá e pronto. Vou colocar um funcionário só para cuidar do gado. Beleza. Mas ela gera emprego. Sabe por quê? Porque aqui na cidade vai ter um comércio